Bom dia! Bom dia a todo mundo que tá chegando aqui. Hoje nós vamos fazer mais uma live para trazer um tema que vocês me pedem muito, que é para falar sobre plantas, né? Por que nós devemos falar sobre plantas? Qual que é a relação das plantas com as nossas emoções? Como que as plantas podem aliviar, curar, amenizar os nossos conflitos? Como que nós podemos fazer uso das plantas nos ambientes internos e no ambiente externo também? Então sejam todos bem-vindos. Vai ser uma live para a gente falar exclusivamente sobre plantas e como que elas interferem na nossa vida. Como que isso tudo acontece? Algo incrível. Faz um tempão que vocês me pediam isso e eu acabei não conseguindo trazer antes, então trago agora para vocês. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Jo, Fran, todo mundo que tá entrando aqui agora. Bom dia, Cris. Contem para mim, vocês têm plantas em casa? Tem sorte com plantas? Tem mão boa para plantas? Não tem sorte, não tem plantas, tá tentando, tá começando a pensar em tudo isso? Como que é a relação de vocês com as plantas? Quero saber. Aqui em casa eu tenho bastante plantas e eu tenho algumas espécies que elas dão flores o ano todo e o tempo todo. Então a gente tá sempre com flores aqui em casa. E adoro elas. E se sabe que muitas vezes nós não sabemos como cuidar das plantas, né? Ó, a Jo falou que tem muitas, a Cris também. O que eu vejo que muitas vezes a gente não sabe como cuidar, o que as plantas precisam, o que a gente tem que fazer. E essa é uma grande dificuldade da gente manter as plantas. Porque no fundo a gente não sabe como cuidar delas, quais são as necessidades. Olha, a Mayra falou que ela tem uma que dá flor uma vez por ano e por 24 horas. Tem várias plantas incríveis aqui pra gente conversar sobre elas. Herdei da minha família. Minha mãe e meu pai eram top com as plantas. A gente geralmente aprende essa questão das plantas com alguém, né? Dentro da nossa família, ou alguém que nos influenciou dessa forma. Geralmente existe uma inspiração, alguém que nos coloca nisso tudo, tá? Geralmente é assim. Como que foi pra mim? Minha avó, né? Minhas duas avós eram muito próximas às plantas, gostavam muito. E eu lembro que desde pequenininha eu olhava tudo isso e comecei a gostar de tudo isso. Então eu acho que assim, as plantas, elas têm algo incrível que a gente só tendo uma planta pra gente saber o que isso representa na nossa casa, na nossa vida e na nossa saúde. Contem para mim, vocês já fizeram uso de florais também? Porque a gente tem como usar as plantas nos ambientes, onde elas trazem todo um processo de cura para o nosso ambiente. E também a gente tem como usar as plantas de forma terapêutica, por meio dos florais. E é isso que eu quero falar hoje aqui para vocês. Como que a gente faz uso das plantas nos ambientes para melhorar essa energia dos ambientes, a relação, né? A nossa relação com os ambientes e como que a gente faz uso dessas plantas de forma oral. Deixa eu ver aqui. A Neiva falou que também a avó, né? A Jo falou que já usou florais. Minha avó tinha pele tudo, especialmente rosas. A Su falou que o pai dela tinha. Vi a minha mãe e a avó, entretanto aprendi depois de casada. Amo os florais e aprendi muito contigo. Ah, muito bem. Então olha só. Que interessante, né? O que a gente vai trabalhar hoje? Eu coloquei um lírio da paz. Vamos ver como as coisas vão acontecer. Márcio, o lírio da paz é super fácil de cuidar. E se o teu lírio, né? Se o teu lírio não for pra frente aí, não viver, aí, nossa, a gente tem que olhar com seriedade para tudo isso. É igual eu falo para as minhas alunas. O bambu da sorte, por exemplo. O bambu da sorte é uma planta símbolo do Feng Shui. É uma planta que cura os ambientes. E ele só precisa de água.
só precisa de água. Ele vive até mesmo num ambiente escuro. Eu já testei. Num ambiente escuro, o bambu da sorte tá ali. Se a gente não consegue fazer que o nosso bambu da sorte viva, né, e siga, é porque a gente tá muito ruim com a nossa mão com as plantas. A Márcia falou que quer florais, então olha só, deixa eu contar pra vocês como que começou toda essa questão de florais, né? Há muito tempo atrás eu fiz o curso de florais. Por quê? Porque é um baita recurso para quem trabalha com pessoas, né? É um baita recurso para quem trabalha com pessoas, é um auxiliar muito grande. E aí eu via, né, que eu precisava desse recurso. Então eu fiz o curso de florais lá atrás para me ajudar a lidar e atender os meus pacientes, né? Lidar com os conflitos deles e assim por diante. E aprendi muito, 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 muito. E quando eu falo, né, no curso do Feng Shui, quando eu falo sobre plantas, eu falo sobre florais, eu falo sobre plantas nos ambientes, o que nós precisamos aprender? É muito importante vocês perceberem que a gente não precisa só fazer uso das plantas de forma oral. Não precisamos fazer uso da planta só de forma oral, mas sim a gente pode fazer uso das plantas nos ambientes. Então as plantas, elas nos curam, não somente você usando ela de forma oral, tomando um floral, algo nesse sentido, um fitoterápico. O fato de você colocar uma planta ali no ambiente traz toda uma nova vibração. Quem já viveu essa experiência de ter um espaço X sem planta nenhuma e aí colocar uma planta e perceber a transformação que o ambiente tem quando você coloca uma planta? Vocês já viveram essa experiência? Tipo, não tinha nenhuma planta ali, o ambiente era de uma forma. E quando a gente coloca a planta, ele fica de uma outra forma. Tipo, a gente olha e ele se transforma. É uma outra energia, é uma outra vibração. E às vezes eu sempre falo, né, pro pessoal, tira uma foto do antes e o depois. Tira uma foto desse teu espaço sem plantas e tira uma foto desse espaço com plantas. O que acontece nisso tudo, né? Como que você vê esse ambiente? O que muda nesse ambiente? E realmente é extremamente transformador, né? Ele muda totalmente o ambiente, totalmente a energia de todo o espaço. Então a gente precisa perceber que as plantas são extremamente curadoras. Extremamente curadoras. Quem já teve aquela experiência, eu tô lendo aqui o que vocês estão escrevendo, tá? Quem já teve aquela experiência de, por exemplo, não sei, receber às vezes uma visita em casa, geralmente é isso que vocês me contam. Receber uma visita em casa e no outro dia, por exemplo, né, às vezes no outro dia, 2, 3 dias depois, ter uma planta que morreu, tipo, secou do dia pra noite, num dia ela tava verde, no outro dia ela tava esturicada, tipo, secadinha, não tinha mais vida ali. Vocês já viveram essa experiência dessas configurações todas? Porque o que acontece? Muitas vezes nós não percebemos isso, mas as plantas, geralmente elas estão a serviço, né? Elas sempre estão a serviço. E o que essas plantas estão a serviço? O que representa tudo isso? As plantas, elas captam toda aquela energia nociva. Então vamos lá. Mara, recebi uma visita aqui na minha casa e eu vou falar de visita porque geralmente é isso que vocês me contam, tá? Então eu recebi uma visita aqui na minha casa e assim, a minha planta tava lá bonitinha, independente da visita ter visto minha planta ou não. Minha planta estava lá. E aí, 2, 3 dias depois, ou até mesmo no outro dia, a minha planta, tipo, totalmente seca. Morreu do nada, do dia pra noite, né? E aí aqui tô vendo as mensagens de vocês que já aconteceu isso com vocês. O que acontece? Quando nós, até mesmo nós, tá? Mas vamos dar o exemplo das visitas, que é algo que vocês me falam. Quando as nossas visitas chegam na nossa casa, ou nós mesmos, com toda uma carga energética, e essa carga pode ser boa ou ruim, não importa, mas com toda uma carga energética que às vezes entra nessa densidade, numa densidade, o que as plantas fazem? As plantas captam tudo isso
e trazem para elas. E como que elas trazem para elas? Vou explicar para vocês. As plantas, elas nos protegem. Mara, o que se nos protege? Como que as plantas nos protegem? Toda essa energia densa, as plantas captam para elas. Toda essa energia densa, as plantas captam para elas. Por que as plantas captam para elas? Para nos poupar. Então, muitas vezes, quando uma planta adoece, uma planta morre, no fundo, está poupando a nossa saúde. Assim acontece também com os eletrodomésticos, quando você queima um eletrodoméstico dentro da sua casa, queima lâmpadas dentro da sua casa. Muitas coisas podem acontecer dentro dos nossos ambientes. E tudo isso, na grande maioria das vezes, são reflexos de energias, de densidades. Então, quando a gente está com uma carga energética muito baixa, ou quando a gente recebe, né, uma visita que traz uma carga muito baixa, alguma coisa, né, vai captar toda essa energia. Por isso que a gente faz as curas nos ambientes, a gente coloca os baguás, a gente coloca os cristais, a gente coloca as plantas. Por quê? Exatamente isso. No fundo, elas se sacrificam pela gente. Outra coisa que acontece muito, os animais. Os animais também adoecem por nós. Eu já vi várias histórias de, por exemplo, assim, a dona da casa, né, a dona desse espaço, estar com câncer de mama e a cachorrinha também estar com câncer de mama. Então, os animais também adoecem por nós. Então, a gente precisa perceber que ter uma planta dentro da nossa casa é algo incrível. E essa planta, ela vai nos ajudar. Ela vai nos ajudar no processo de limpeza energética. E muitas vezes ela vai adoecer e muitas vezes ela vai até morrer. Mara, eu coloquei e ela morreu, né? Eu coloquei, aconteceu alguma coisa e ela morreu. Substitua. Substitua, substitua. Não fique sem a planta, tá? É muito importante. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender. As plantas, elas nos curam. Elas nos ajudam, sem dúvida nenhuma. Todas as plantas nos ajudam, tá? Outro ponto que nós precisamos aprender. Nós, muitas vezes, não sabemos como cuidar das plantas. Não temos ideias do que fazer com elas. E eu vejo muitos de vocês, que vocês compram plantas e muitas vezes vocês erram na compra de plantas, né? Muitas vezes vocês compram plantas que no outro dia elas vão morrer. Sabe aquelas plantas super assim, com prazo de validade? Por exemplo, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz isso lá atrás e eu vi que não dá certo e que a gente não consegue. Gerbera é uma planta que você compra, por exemplo, no mercado, numa floricultura. No outro dia ou dá 2 dias, tipo, morreu e não tem o que você faça. O negócio não vive mais. Gerbera, tulipas. Então, assim, o que eu vejo é que muitas vezes nós compramos plantas, mas que são plantas com prazo de validade. E que ela vai vir ali, vai durar 2 ou 3 dias aqui na sua casa e ela vai acabar morrendo, né? Então, a gente precisa aprender a escolher melhor as plantas. Vou falar sobre isso. Depois que coloquei os cristais e baguás, não aconteceu mais. Então, o que acontece? Quando a gente cura o ambiente da nossa casa e quando a gente coloca cristais, quando a gente coloca baguá, ele tem a tendência a curar essas vibrações. Então, ele acaba, o que ele acaba fazendo? Ele acaba poupando essas plantas. É muito importante a gente perceber isso. Olha só, essa noite eu dormi com ar-condicionado, acordei toda trancada. E aí são os nossos conflitos. Lembra que eu falei pra vocês sobre... Lá atrás, acho que foi semana passada, eu falei sobre essa questão do ar-condicionado, né? Qual que é o conflito, né? O que tem por trás de a gente dormir no ar-condicionado e acorda no outro dia com o nariz trancado. E acorda no outro dia gripadinho, com sintomas de gripe, né? Tem todo algo por aí. Até deixei, eu nem apaguei as coisas lá no... Tá ali no meu feed, depois vocês voltem lá pra ver, tá? Que conflitos são esses? E já aconteceu, a Lívia... E já aconteceu de uma amiga me dar uma orquídea que a cada ano floresce mais. As florações mais recentes estão durando 8 meses. Lívia, 8 meses de floração é muito tempo.
E esta amiga está sendo uma grande parceira profissional. Olha só que incrível isso, né? Que incrível. E aí, o que acontece? O que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender muita coisa com as plantas. E as plantas têm muito para nos ensinar. Bom dia a todo mundo que está chegando aí. Elas nos ensinam a nós curarmos a energia dos ambientes, a nós limparmos as nossas energias. Vocês sabem que as plantas, elas são comprovadas pela NASA como essa limpeza energética. As plantas, elas têm comprovação de limpeza energética dos ambientes. Então, vocês precisam confiar mais nas plantas. E aí, eu estava falando anteriormente sobre essa questão de aprender a escolher melhor as plantas. Então, eu vejo que muitos de nós compramos essas plantas com prazo de validade, só que a gente precisa ir melhor nisso tudo. A minha dica sempre, tenha um florista de sua confiança para te ajudar a escolher essas plantas e definir quais plantas você pode escolher. Mas tem uma regrinha que eu vou ensinar para vocês agora, que é super fácil e super prática. E que regrinha é essa, né? O que essa regrinha fala? Quando vocês colocam folhagens, a grande maioria, ela não gosta de muito sol. E quanto mais larga a folha, menos sol ela gosta. Então, vamos lá. Folhagens. Quanto mais larga a folha, menos sol ela gosta. Então, se eu tô falando para vocês que folhagem, quanto mais larga a folha, menos sol ela gosta, aonde que a gente deve fazer uso delas? Já conseguem pensar sobre isso? Porque eu vejo o quê? Que vocês me mandam muito assim, Mara, eu quero usar uma planta dentro da minha casa. Só que eu não sei que planta colocar. E por que eu não sei? Porque tem plantas específicas para a gente usar dentro da nossa casa. E eu vejo que vocês querem usar plantas dentro de casa e vocês querem usar plantas que deem flores. Só que dificilmente planta no ambiente interno dá flor. A não ser que ela tenha grande incidência de claridade e se pegue um pouco de sol. Uma flor, para dar flor, ela precisa de sol. Então, essa é uma dica super importante para vocês. Uma flor, para dar flor, ela precisa de sol. Uma flor, para dar flor, ela precisa de extrema claridade. Então, se a gente compra uma flor que dá flor, vocês precisam observar que ela vai precisar desse ambiente que tem essa configuração. Folhagens. Quanto mais larga a folha, menos sol ela gosta. Mara, eu quero colocar plantas aqui dentro da minha casa. Qual é a opção? Vá para folhagens e de folhas largas. Então, elas adoram estar nesse ambiente. Quanto mais fina a folha, menos sol, mais sol ela gosta. Quanto mais larga, menos sol ela gosta. Quanto mais fina, mais sol ela gosta. Então, fica aqui uma regrinha e uma diquinha para vocês. Agora, quem responde para mim? Quando tá lá escrito assim, essa planta, ela gosta de meia sombra. O que é meia sombra? Vocês sabem o que é meia sombra? Lírio da paz também não gosta de sol. Então, lírio da paz no ambiente interno é super bem-vindo. Mini orquídea lilás é bom no quarto do casal? Márcia, você pode colocar orquídea no quarto do casal, mas lilás não. Porque é uma cor fria, é uma cor que traz distanciamento. Não sugiro você colocar lilás, tá? Tem uma violeta aqui dentro, vão super bem. Pega um sol pela manhã. E aí, me respondam. Meia sombra. O que é meia sombra? Vai ter sol na meia sombra ou não tem sol? O que vocês acham? Sol durante metade de dia, mais ou menos. Exatamente isso. Meia sombra é mais ou menos 2 ou 3 horas de sol. Ela precisa de sol. E aí a grande maioria das pessoas, o que as pessoas fazem? É meia sombra. Elas leem meia sombra, elas acham que é sombra. E que não precisa de sol. Tem que colocar no sol. Ela precisa do sol, entende? Então, não é claridade. Sol. Meia sombra é sol. Ela precisa de 2 a 3 horas de sol.
Então é uma confusão que a gente faz, que no fundo a gente não conhece quais são as necessidades, e aí a gente compra e o nosso negócio não vai pra frente e a gente não sabe por que não vai pra frente. Muitas vezes a gente não sabe por que a gente não vai pra frente, porque a gente não estuda a planta. Olha só, aqui eu trouxe pra vocês. Deixa eu mostrar bem pertinho. Que planta é essa? Quem conhece essa planta? Quem conhece essa planta aqui pra me responder? Samambaia, pode usar. Só que o Feng Shui, ele vai fazer uma ressalva da samambaia, mas eu digo que ok, pode usar. Ambiente fechado, sem janela, iluminação somente das lâmpadas. O que é mais indicado? Daia, uma folhagem, tá? Uma folhagem com folhas bem largas, bem largas. Por quê? Porque não tem nem claridade. Brinco de princesa. A Maria respondeu. A Indy só escreveu eu conheço. A Suzana respondeu. A Tânia respondeu. Mila, nossa, mas vocês estão sabendo. E aí, olha só. Olha a representação de brinco de princesa. Então, vamos lá. É uma planta linda e é uma das minhas preferidas. É uma das que eu acho mais lindas que existe. Brinco de princesa. É lindo demais. E aí, brinco de princesa. Quais são as necessidades de brinco de princesa? Ele não gosta de sol extremo. Ele não gosta de muito vento. Ele não gosta de muito vento, sabe? Vento que... Por quê? Porque é uma planta delicada. É uma planta sutil. Só que, ao mesmo tempo... Olha só, a Su falou que tem lá na casa dela. Tinha na minha casinha de bonecas. A Cris falou que tinha. A outra Cris falou que tem. O que representa o brinco de princesa? Alguém sabe o que representa o brinco de princesa, você fazer uso do floral dessa planta? Alguém sabe ou não sabe? É uma mensagem linda, linda. E é uma mensagem muito parecida com uma mensagem de uma santa, né? Uma mensagem de uma santa. Não sabem o que representa? Então vou contar para vocês. O brinco de princesa, ele trabalha o nosso feminino. E ele arrebenta as portas trancadas que nós temos dentro de nós. O brinco de princesa, olha só, independente da religião de vocês, tá? Quem tem brinco de princesa ama, porque é lindo demais. Então vamos lá, o que a gente precisa perceber nisso tudo? O brinco de princesa, ele está muito relacionado a Santa Bárbara. A Santa Bárbara ou Yansan. E ele arrebenta as portas daquilo, né? Ele traz vento, ele traz liberações profundas. Sabe aquele vento que destranca uma porta? Imaginem comigo, aquele vento que destranca uma porta. É isso que brinco de princesa faz. Em relação ao feminino. Então, assim, aquela porta que eu tenho trancada dentro de mim. Aquela porta que eu tenho trancada dentro da sexualidade. Aquela porta que eu tenho trancada dentro das emoções. Sabe as minhas emoções trancadas? Com uma porta fechada e cadeado e tudo aquelas coisas todas? Brinco de princesa, o floral do brinco de princesa é um floral que libera essas portas. Então ele entra, e até na descrição dessa planta, ele fala sobre Santa Bárbara e ele fala sobre Yansan, né? Que dependendo da religião, é Santa Bárbara ou é Yansan, enfim. Ele fala sobre esse vento que entra e derruba, que é aquilo que você está há anos tentando trabalhar, e você não consegue liberar. Então, aquele meu coração fechado, que eu sei que o meu coração... A Sueli, preciso desse floral. Eu sei que o meu coração tá fechado, mas eu não consigo liberar. Eu sei que a minha sexualidade está fechada, mas eu não consigo abrir essa porta. Eu sei que a minha intimidade está fechada, que os meus sentimentos estão fechados, mas eu não consigo soltar. Porque o que acontece? Existe uma coisa, olha só, viu só que lindo? E aí, olha só. Então, vamos se organizar que a gente precisa entrar e conversar sobre tudo isso. Prestem atenção. Meu Deus do céu. Hoje eu tô toda dodói. E eu tô aqui dando aula de florais pra vocês. Mas vamos lá. A gente
gente tem que aprender a lidar com as intercorrências. Eu contei pro pessoal, quem chegou depois, essa noite a gente dormiu com o ar ligado, e aí acordei com o nariz toda trancada, com frio, então tô toda assim, com cara de quem vai ficar com resfriado. Foi isso que aconteceu comigo essa noite. Então, olha só, o que a gente precisa aprender do brinco de princesa? Ele libera tudo isso, né? Ele libera tudo isso. Então, muitas vezes, eu sei que eu não estou bem. Só que é muito difícil eu perceber que eu não estou bem, mas como liberar isso? Porque o que eu quero que vocês percebam? Às vezes, isso tá tão trancado dentro de mim, e isso é tão dentro da minha alma, que eu sozinha, no nível consciente, não consigo fazer essa liberação. Eu aqui comigo mesma não consigo fazer essa liberação. E às vezes eu preciso de algo a mais. Então, Mara, eu posso fazer o uso de floral do brinco de princesa? Pode e deve. Mara, eu posso fazer o uso do brinco de princesa dentro dos meus ambientes? Pode e deve. Então, o que ele vai fazer, né? Ele vai trazer toda essa liberação de tudo aquilo que está trancado, ou de tudo aquilo que você trancou e que precisa ser liberado. E que no fundo, a gente sabe que precisa liberar, só que a gente não sabe como liberar. Por onde liberar? E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós precisamos começar a liberar de forma energética. Energética. É igual, por exemplo, assim, estou com uma dificuldade de comunicação. Não estou conseguindo falar. Eu sinto que aqui na minha garganta tem um negócio preso. Às vezes, fazendo uma liberação energética nos ajuda muito a conseguir se expressar. Então, às vezes, a gente precisa liberar algumas energias que estão trancadas. E aqui, esse floral, ele vai trabalhar tanto o chakra do coração, das emoções, quanto o primeiro e o segundo chakra, que está relacionado à nossa sexualidade. Esse aqui é um floral de Gaia, tá, Sueli? É um floral de Gaia. Como usar nos ambientes? Mara, você pode colocar nos seus ambientes, né? O brinco de princesa você pode colocar ali. Cuide que ele não gosta de sol muito intenso, de vento muito intenso. Então precisa cuidar do ambiente que você coloca ele. Preciso desse floral, ele não me entende. Márcia, olha só. Temos mais coisas pra gente falar sobre isso, tá? Libera o que estava fechado. Vento, que vento é esse? Exatamente isso, Tati. Ele vem e abre essa porta trancada que está aqui dentro de nós. Olha só, são praticamente 8h10, eu só falei sobre um. E olha quantos que eu separei para falar para vocês. Tipo, não vai dar para falar tudo numa live só. Vou trazer outras lives pra gente conversar sobre isso, tá? Que lindo esse mundo. Tudo interligado, o nosso interior com o nosso ambiente. Exatamente isso. Daí para pensar quando você coloca a planta no ambiente e você faz uso do floral dela. É um poder gigantesco. Esse floral é só mandar fazer. Indy, o ideal é que você consulte um terapeuta floral, né? Eu tenho várias amigas e alunas que se formaram em terapia floral comigo. E aí eu quero dizer uma outra coisa bem importante para vocês. Essa semana está começando uma turma nova de terapeutas florais, num curso comigo, né? Recebendo aulas comigo. Se vocês querem se tornar terapeutas florais, e o que é terapeutas florais? Ó, Tati Passos, você aí que trabalha com o seu arquiteto, né? Você, a Indy, se vocês querem se formar terapeutas florais, que é o quê? Aprender o uso das plantas, a indicação das plantas e usar isso de forma profissional. Essa é uma grande oportunidade. Essa semana a gente está começando uma nova turma, então vocês ingressam nessa nova turma. Tati é incrível, porque o que acontece? Olha só, o esposo da Tati é arquiteto e ela trabalha junto com o esposo dela. Tati é um ramo que você pode ir e agregar. Então, dentro do projeto de vocês fazem um projeto de paisagismo
colocando plantas e não colocar simplesmente plantas. Vocês colocam plantas com um propósito para aquela família, atendendo as necessidades daquela família. A Angelita lindona, que também atende pessoas. Então, por exemplo, Angelita, tem um floral, deixa eu falar aqui, já vou voltar aqui. Só lembrei aqui da Angelita. Tem um floral que se chama esse aqui. Não vou falar qual é. Vocês conhecem esse floral? Então, assim, quem ainda não se inscreveu, vai lá no meu site, maraisafaria.com.br e se inscreve porque está no valor promocional. Tem um valor com desconto lá e pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Essa semana a gente está começando uma turma nova. Não percam essa oportunidade de ingressar e aprender tudo isso. Olha só, a Simone colocou, eu uso com os meus consulentes, que é com as pessoas que ela presta atendimento. E o resultado é maravilhoso, é um baita de um recurso, é incrível, tá? Que floral é esse? Manacá da Serra. A linda Angelita, ela trabalha com pessoas que... ela trabalha o financeiro, né? Essa percepção e essa organização do financeiro. E Angelita e todo mundo, tem pessoas que não têm senso de abundância. É como se assim, a abundância não existisse na vida dela. Ela não conhece essa abundância. Manacá da Serra é um floral... Reconheceram aqui que é Manacá da Serra? É um floral que traz essa sensação de abundância. Essa sensação de abundância, essa sensação de ver grande, de ter plenitude, de ver muito mais ou ter muito mais do que a gente está vendo. Então, às vezes, as pessoas têm pensamentos tão pequenos e elas têm tantas crenças em relação à abundância e prosperidade que os florais podem ajudar nesse processo todo de se conectar nessa abundância. Então, para quem quer o curso de florais? Para todas as pessoas, não tem pré-requisito, porque você pode aprender a usar os florais para você usar com a sua família, dentro do teu contexto familiar, com os seus filhos, para você. Tem florais que a gente coloca, não só faz uso de forma oral, mas a gente pode colocar na nossa comida, a gente pode colocar, por exemplo, no suco, né? Eu quero trabalhar algo dentro do contexto familiar, eu posso colocar um floral no nosso suco para todo mundo tomar? Claro que pode. Estava olhando no manual de floral, o curso Mara, sobre esse floral, exatamente isso. Então, assim, olha... Eu convido vocês a ingressarem nessa turma, porque vai ser algo incrível e a gente vai ter muito para aprender ali, muito. E vocês podem usar, né, tanto de forma profissional, quanto atuando nessa área ou expandindo já aquilo que você faz, ou de forma pessoal, para você e para sua família. Então, como eu falei para a Tati, que tem um esposo que trabalha como arquiteto, ela pode fazer um projeto de paisagismo, onde ela traz plantas que realmente tem um propósito, né? Eu tenho ali na turma também alunos que têm floricultura, então assim, trabalhar com isso é incrível, você aprender a mensagem dos florais de uma forma onde você consiga explicar por que a pessoa poderia levar aquela planta e o que isso vai trazer para a vida dela. Isso é incrível, porque o que acontece? É todo um diferencial. É o seu diferencial do teu negócio, das suas coisas. Então, sem dúvida nenhuma, é algo maravilhoso para a gente fazer. E não só para trabalhar com as pessoas, mas para nós também. Nossos filhos, né? A gente fazer indicação de florais para os nossos filhos, enfim. Algo muito maravilhoso. Então, como eu estava falando sobre esse aqui, quem trabalha com prosperidade, dinheiro, educação financeira... Esse floral aqui se chama Manacá da Serra. E muitas pessoas não têm esse senso e essa vibração de abundância, né? Elas vibram muito na escassez, elas não conseguem ver que o mundo é cheio de possibilidades. E esse floral, ele fala exatamente isso, que o mundo é cheio de possibilidades, que você tem muitos recursos. E por que você não está se conectando com tudo isso? O que está acontecendo que... O mundo é extremamente abundante e você não se conecta com isso. Então, o floral que ajuda. Sabe aquela pessoa que tem uma visão assim? Muito estreita, né? Muito estreita.
ela não vê saída, ela não consegue ver outras possibilidades. Sabe aquela pessoa que só vê uma possibilidade, só vê um caminho, só vê uma saída e não se abre para os mais? Manacá da Serra é um ótimo floral para essa pessoa fazer uso, tá? Um ótimo floral. Respondendo a Arleide, ensina a fazer o floral também? Não, eu deixo isso para as farmácias. Por quê? Porque para fazer a manipulação de floral, existe um rigor gigante dentro da vigilância sanitária. O investimento é altíssimo para isso. A gente deixa isso, geralmente, Manacá da Serra, tá? Manacá da Serra. A gente deixa isso geralmente para as farmácias, porque as farmácias já têm toda uma estrutura formada. Você simplesmente dá receita de floral. E olha só que incrível, você não tem que investir em nada. Você simplesmente compra o curso e faz a formação. Você não precisa comprar os florais, você não precisa manipular os florais. Você simplesmente faz o curso, investe nisso e você faz a receita. Receita isso para os teus pacientes. Quem que manipula tudo isso? É a farmácia. Por quê? Porque é necessário um rigor gigante de acordo com a Anvisa, com a legislação. E eu não sugiro que você entre nisso. Por quê? Porque as farmácias elas já têm toda uma estrutura preparada para receber tudo isso e fazer as manipulações. Você vai fazer um investimento altíssimo sem necessidade. Então, a minha sugestão é que você indique nas farmácias. Mas vamos supor, se você quer produzir, né? Eu quero produzir, eu quero fazer, você pode fazer. Mas na minha sugestão para os alunos, eu não sugiro, porque é investimento muito alto. Eu sugiro vocês somente comprarem o curso. Só fazer o curso já é o suficiente. Tem um monte no caminho litoral. É verdade, né? Quando a gente vai pro litoral, a gente encontra um monte de Manacá da Serra. Olha só, a gente tem mais um monte de plantas para conversar. Um monte. Eu separei tudo isso. Vamos combinar de fazer mais lives pra gente falar sobre isso? Eu vou ver se eu venho então hoje à noite para falar para vocês, porque tem muito conteúdo, muita coisa que eu quero trazer para vocês. E eu só falei sobre 2 plantas até agora, né? Só sobre 2. Eu falei sobre o brinco de princesa e sobre o Manacá da Serra, né? Quero trazer muitas outras para vocês. Posso tomar juntos Manacapuru da Serra e brinco de princesa? Maria, geralmente quem faz a indicação é um profissional que trabalha nessa área, né? É um terapeuta floral. Então eu sugiro sempre consultar um terapeuta floral antes de você simplesmente fazer, né? Mandar fazer. Então, porque ele vai indicar o que é o melhor para você. Mara, como conseguir essas cartas? Super fácil. Eu tenho contato com a Tarsila. É muito fácil de vocês conseguirem, tá? Essas cartas aqui são da Maria Grilo. São dos florais de Gaia, que são as plantas brasileiras. Adivinhe quem fez os primeiros cards de Maria Grilo? Fui eu. Anos atrás, Maria ainda não tinha cards, não tinha essas cartas com as mensagens das plantas. E eu fiz há algum tempo atrás para ela. Foi assim, incrível. Adorei ter feito. Por quê? Porque foi uma conexão muito bacana e muito bonita com a Maria e com as plantas. Então, a minha conexão com as plantas e com os florais veio gigantescamente dessa época. De ter feito todos os cards para elas, todas as mensagens das plantas. Foi um trabalhão bem grande, mas foi um trabalho bem bonito, realmente. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão escrevendo. Vamos fazer mais lives pra gente falar sobre tudo isso. Tem um monte de coisa que eu quero trazer pra vocês. Então, essa semana tá começando uma turma de florais, né? Pra vocês se inscreverem, começarem com essa turma. E semana que vem tá começando uma turma de tarô sistêmico, né? E aí, assim, mais um monte de coisa. Quem quer se inscrever lá no nosso site, já está disponível o link de inscrição. Lembrando que quem já é aluno da escola, quem já é meu aluno ou meu cliente, tem desconto e paga um valor com um desconto maior. Entre em contato conosco, né? Entre em contato conosco, manda um e-mail pra gente, um direct que a gente manda o link exclusivo para aluno e cliente. Mara, eu não sou tua aluna ainda, não sou sua cliente e eu ainda não tenho esse super desconto? Ainda não, mas a partir do momento que você entra,
você tem desconto em todos os cursos, desconto totalmente diferenciado, valores de produtos, tudo diferente. Mara, você tem ideia do que faz por nós? Ah, Cris, gratidão pelo carinho de vocês, tá? Tati, outro curso, né? Tarô Sistêmico. Um curso incrível para vocês fazerem. Incrível, incrível, não tenho o que falar. E o Tarô Sistêmico, assim, a gente faz por nós, né? Também, por nós. Primeira coisa é por nós. Todos os cursos, primeiro a gente tem que fazer pela gente, para depois querer entregar isso para outras pessoas. Sempre a gente começa pela gente, tá? E olha só, a gente ontem, né? Ontem entrou uma aluna conosco na turma e ela é de onde, né? Ela é de Portugal e ela já se inscreveu e ela é uma florista. Então, olha só que incrível, né? A gente tem uma experiência muito grande com outras pessoas, com outras culturas. E isso é maravilhoso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar, a gente vai fazer uma live hoje à noite, tá? Hoje à noite, porque eu quero trazer isso pra vocês, que é muito legal. Então, hoje à noite eu venho aqui com vocês novamente. A gente faz uma live pra gente dar seguimento nisso tudo. E aí eu trago mais plantas pra vocês. Por quê? Porque eu separei muitas plantas. Só que eu não consigo falar tudo numa live só. Então eu vou vindo aqui todos os dias, a gente vai falando sobre tudo isso, tá? Então vamos lá. Agora que a gente tá falando sobre os florais. Lá no site tem um link com desconto pra vocês exclusivos. Se inscrevam, não percam essa oportunidade. E aproveitem e ingressem com essa turma que tá começando. Por quê? Ali vocês vão aprender a fazer uso dos florais para vocês, para a família de vocês, caso vocês queiram, tipo, só para nós, para minha família, posso? Pode. Mara, eu quero fazer para indicar para as pessoas, eu quero fazer porque eu quero trabalhar nessa área, eu quero conhecer tudo isso. Você pode fazer isso também, é super bem-vindo. Todo mundo sempre é bem-vindo. Ai, que bom, que bom, que bom que vocês estão aqui e falando que vocês querem se inscrever e que vocês querem fazer. Porque eu fico muito feliz, porque é um curso muito incrível e realmente um divisor de água. Então, o que a gente vai fazer? Hoje à noite, que hora? Não sei, eu vou ver aqui como que vai ficar a minha agenda. E aí eu trago para vocês o horário da nossa live de hoje à noite, pra gente dar continuidade nos florais e falar sobre tarô, falar sobre um monte de coisa. Que são todos esses processos que vocês podem fazer esses cursos e realmente ganhar dinheiro com isso. O que é ganhar dinheiro com isso quando eu falo para vocês? Usarem isso de forma profissional, né? Usarem isso de forma profissional. Certo, gente? Então, mais tarde eu trago para vocês qual que é o horário da nossa live de hoje à noite. Não percam, tá? Fiquem ligadinhos ali nas redes sociais que já em breve eu trago para vocês. Tenham um ótimo dia. Mara, por que você tá terminando agora nosso encontro? Porque eu vou dar uma entrevista por uma TV do Rio Grande do Norte, lá de Mossoró. Então eu tenho que me preparar para a entrevista. E aí eu vou lá dar entrevista para eles e à noite eu volto aqui com vocês, tá bom? Depois eu coloco em algum lugar aí a entrevista para vocês verem, tá? Beijo, gente. Tchau. Ótimo dia. Até a noite. Beijo, beijo, beijo.